Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Pega a sua Bíblia, abra num clássico aí que nós já falamos por muitas vezes, lá em Gênesis, capítulo 12, a partir do seu versículo 1, como ponto de partida, e depois você vai comigo lá em Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1, vamos falar da chamada de Abraão. Louvado seja Deus por estarmos aqui reunidos nesse domingo, prestando um culto de adoração e, se assim posso dizer, de ação de graças pelo que Ele há de fazer na tua vida. Pela fé, você já pode visualizar um banquete de Deus diante de você. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Estão firmes e fundamentadas na pessoa de Cristo, por isso você já está celebrando. Você já está celebrando, porque aquilo que Deus falou vai se cumprir na sua vida. Diga isso no mínimo para 3 pessoas. O que Deus disse a teu respeito vai se cumprir. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. E se Ele falou de pé, Ele sustenta sentado. E se falou sentado, sustenta. Glórias ao nome do Senhor. Gênesis, no seu capítulo 12, a partir do seu versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão na idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Capítulo 22, olha lá comigo, a partir do versículo 1. Capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Perceba o que Deus diz: eu conheço, é o teu único e é aquele que tu amas. Portanto, Deus continua dizendo: vai-te à terra de Moriá e oferece o único e aquele que você ama, aquele que é importante, aquele que tem valor para você. Oferece em holocausto para mim, sobre uma das montanhas que eu te direi. Você imagina o coração de um pai ouvir isso? Ao mínimo é paradoxal. O paradoxo é aquilo que vai contrariar a razão e o entendimento humano. O que Deus está dizendo não passa no campo da lógica. O que Deus está dizendo vai além daquilo que eu posso mencionar ou dimensionar. Deus está querendo levar Abraão a um lugar mais profundo nele. Mas para isso, Abraão não pode ouvir os próprios sentimentos. Abraão tem que ouvir a voz divina. Abraão vive de epifanias. Pastor, o que é uma epifania? É um súbito entendimento da presença de Deus e do divino. Moisés teve uma epifania diante de uma sarça que queimava, mas não se consumia. E Deus diz: Moisés, tira a sandália de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Santa porque eu me faço presente nesse ambiente. Naquele momento, tudo que Moisés enfrenta numa jornada de 40 anos em Midian, é respondido somente nessa epifania, quando ele diz: volta lá no Egito, de onde eu tirei você, e por 40 anos você viveu um silêncio. Mas quando a epifania de Deus chega, ela traz resposta. Eu sinto a presença dele nessa noite. Aleluia. Após 40 anos de silêncio, a epifania, o subentendimento
entendimento da presença diz: por 40 anos eu te provei, por 40 anos eu tirei as histórias do Egito da sua vida e te lapidei um sobrevivente no deserto, para te enviar com as cicatrizes da minha promessa, para que as pessoas olhem para você e vejam as marcas do que eu falei sobre você. E nessa epifania ele diz: volta. E aí Moisés começa a entender o que Deus vai fazer quando ele diz: quem sou eu que retorne ao Egito e guie esse povo? Ele deu a matéria-prima que Deus precisava quando ele disse: quem sou eu? Qual a minha habilidade? Qual o poder que eu tenho de conduzir esse povo? É quando Paulo nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você reconhece a sua debilidade, a sua incapacidade, Deus olha e diz: está pronto para ser usado. Glória. Porque Moisés questiona e diz: eu não sei falar. Ele diz: quem fez a boca do homem? Então isso é epifania. E a epifania que Abraão tem, a epifania do entendimento de quem diz: sai. Prontamente ele não questiona, ele arruma as malas e vai embora. Ele não pergunta a Deus o que me espera lá na frente. Ele não pede a Deus um contrato de explicações dizendo: Deus, eu saio se o Senhor me mostrar claramente o que me espera lá na frente. Abraão não barganha, Abraão obedece. O escritor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 8 diz: e Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas sair sem saber para onde ia não é sair perdido, é sair debaixo de uma direção do alto, sabendo que se Deus falou, para onde o vento de Deus soprar, aleluia, terá provisão para a tua vida. Ainda que você não visualize na perspectiva humana, mas você está com os olhos postos na promessa que Deus te fez. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece em holocausto em uma das montanhas que eu te mostrarei. Deus não direciona dizendo: você vai na geografia estabelecida que eu vou levantar ali um altar de holocausto. Deus diz: vai, sai da tua terra e vai em direção que eu disse. Enquanto você estiver andando na direção certa, aonde tu chegar eu vou te mostrar o lugar exato. Você não entendeu? Eu vou repetir isso. Deus não disse: Abraão, levante um altar no quintal de casa. Não, ele diz: vá a caminho de 3 dias, vá à terra de Moriá, e lá eu te mostrarei uma das montanhas. A questão é: queremos o ponto final do que Deus disse, sem sair da condição que estamos. Se não sairmos, mesmo não vendo nada na perspectiva humana, nunca chegaremos aonde Deus determinou que chegássemos. Sair pela fé não é enxergar alguma coisa, é ouvir a voz do divino e deixá-la conduzir a sua vida. Para onde vai soprar o vento de Deus? Está de acordo com aquilo que Ele te prometeu. O que Deus te chamou para fazer é específico. Graças a Deus que Ele não fabrica cristãos em séries. Aleluia. Ele tem um plano individual para cada um de vocês que estão sentados aqui. Basta vocês entenderem Efésios 1,18, que Paulo diz que a esperança da nossa vocação será revelada quando os olhos do nosso entendimento forem iluminados pela pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo vai trazer resposta. Meu corpo treme diante da santidade de Deus aqui. Eu sinto Deus falando com alguém que foi vocacionado, separado, desde o ventre da sua mãe, como Jeremias, e hoje se encontra procrastinado na fé, se encontra paralisado, sem ter uma direção. Parece que a pandemia cegou você, parece que os dias que você está enfrentando não estão, aleluia, deixando a tua fé mais viva. Parece que você vive dias de morte, mas Deus te convida hoje a você reposicionar a tua bússola, reposicionar a tua partida, porque Deus está dizendo: apressa-te, porque eu te separei para grandes obras. O que está sendo movimentado no mundo espiritual, Deus está te chamando para fazer parte disso. Deus te convida a andar, aleluia, naquilo que o céu está falando nesse
dias. Não fique perdido, não fique perdida. Você veio esta noite buscar a direção não do homem, buscar a direção do Espírito de Deus, porque tua segunda-feira vai ser diferente, vai ser uma segunda-feira de propósito. Você não vai levantar mais da cama por erro, você não vai mais levantar dizendo por que eu levantei. Não, aleluia. Deus fala com alguém essa noite. Você vai levantar, aleluia, com um senso de propósito escrito na tábua do teu coração. Tua semana vai ser uma semana de confronto, porque Deus vai visitar você no teu íntimo e vai ser Ele que vai se encarregar de te incomodar. Vai ser o Espírito Santo que vai se encarregar de convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Muitos estão falando ao teu redor, mas Deus diz: o basta deles chega esta semana e a voz do Espírito será sensível aos teus ouvidos. E aquele que ouve a voz de Deus não há como resisti-la. Deixa eu continuar. Versículo 3. Então, depois de Deus pedir Isaac, diz o versículo 3: então adiou Abraão, procrastinou Abraão, jogou para frente Abraão. Não é isso que o texto diz. O texto diz: então se levantou Abraão. Aleluia. Eu vou repetir. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Quem se levanta de madrugada é porque tem pressa de alguma coisa. Quem se levanta pela madrugada é porque seu coração está ansioso por algo que vai acontecer. Quando Abraão se levanta pela madrugada, pastor, eu imagino que ele não consegue dormir. Eu imagino que aquela palavra norteou o coração e o pensamento de Abraão, porque depois que Deus fala, o homem nunca mais consegue ser o mesmo. Depois que a voz de Deus foi liberada a teu respeito, irmão, não dá para voltar e ser o mesmo homem de antes. Não dá para voltar a pescar no mesmo barco, viver na mesma rede, viver no mesmo propósito que você vivia. Quando Deus fala, Ele vai dizer: abandona a rede, abandona o barco, porque eu te chamei como pescador de homens. Abandona essa vida rasa, abandona essa vida sem propósito, abandona essa vida de um prazer raso, falido, que termina logo no dia de amanhã, e vem viver um prazer eterno. Vem viver algo que não começa só no dia de hoje, mas aponta para uma eternidade. Levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, preparou o jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus dissera. Amém. Voltemos aqui para o capítulo 12. Quero fazer uma introdução para depois a gente discorrer o texto de Gênesis 22. Irmãos, falar de Abraão é falar de fé, é falar de alguém que entendeu e ouviu a voz do Senhor. E Paulo vai dizer que o mesmo Abraão foi justificado pela sua fé. Abraão é um exemplo a ser seguido. A história de Abraão, que vai andar por mais de 100 anos com Deus, porque Abraão foi chamado aos 75 anos de idade. Abraão vai se matricular com 75 anos, pode ser dito por alguns que é a fase final da vida, é onde tudo está terminando, é onde você está preparando e arrumando a casa, porque certamente morrerá. Mas quando Deus olha para Abraão com 75 anos, Deus ainda vê o vigor de um garoto. Deus ainda vê um homem disposto a obedecer e a viver a aventura da fé. Para se viver a aventura da fé não é necessário ter 18, também não é necessário ter 50. É necessário ter um coração contrito e quebrantado, estar disposto a obedecer e ouvir a voz do Senhor. Abraão, quando ouve a voz do Senhor, ele entende que algo estava acontecendo dentro dele. Porque a tradição judaica vai dizer que Abraão habita numa terra de ídolos. Seu pai era um fabricante de ídolos. Josué, no seu capítulo 24, versículo 2, vai dizer que o pai de Abraão, Terá, era um idólatra. Abraão vive dentro de um contexto como esse na terra de Ur dos Caldeus. Alguns dizem na tradição judaica que o coração de Abraão estava tão indignado que certa vez ele quebrou alguns postes ídolos do seu pai Terá e foi questionado pelo mesmo. Então essa é uma realidade de confronto que esse homem vive. E olhando para um homem que está
intensamente confrontado com essa realidade, ele busca algo que não vem de ídolos, ele busca algo que não vem de Ur, ele busca algo que vem de cima, que preenche, que sacia, sabendo Deus que o coração desse homem estava disposto a obedecer. Diz a Bíblia que Deus o chamou da terra da idolatria, da terra, pastor, que estava tudo estabilizado, da terra que havia acolhido Abraão por anos, da terra que havia preparado um futuro promissor para esse homem. Mas entender que quando Deus fala, Ele garante, é você abandonar aquilo que pode estar te afastando de Deus, ainda que aquilo te traga uma aparência de conforto, de segurança, mas apenas uma aparência que não é segura, uma aparência que é passageira. Deus está dizendo a esse homem: sai do meio da sua parentela, da casa de seu pai, da tua terra, que eu vou te mostrar um lugar, que eu vou te dar uma direção. O que é mais assustador nisso que Deus fala a Abraão é quando nós vamos para o original do hebraico, porque diz o texto: sai-te de tua terra. Pesquisando no seu original no hebraico, a palavra sai-te quer dizer leclerá. E eu pesquisei que a palavra leclerá quer dizer vá para você, saia para dentro de você. Então, se essa palavra for posta dentro da sua essência, da sua originalidade, o texto ficaria: disse Deus a Abraão, saia para você de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então, aquele que vai transliterar o texto do hebraico para a nossa língua, vai fazer uma adaptação para o seu entendimento, uma adaptação mais próxima da nossa linguagem. Então, quando ele está dizendo, sai para ti mesmo da terra de teu pai, da casa da tua parentela e da terra que tu nasceu, ele está dizendo, o convite de sair é um convite para se conhecer dentro da sua identidade em Deus. Sair para ti mesmo é sair para um caminho que Deus está escrevendo não em linhas tortas, Deus está escrevendo em promessas. Sair para ti mesmo é se autoconhecer na identidade de Deus. Sair para ti mesmo é sair do lugar que limita a tua visão para um lugar que Deus vai ampliar. É por isso que Deus diz a Abraão, sai da tenda. Deus está a todo momento dizendo a Abraão, sai para ti mesmo. Abraão, sai para ti mesmo. Mas não é uma versão melhorada de si mesmo, como diz o humanismo. É uma versão em Deus que foi projetada no coração dele. É alguém que Deus já escreveu. É alguém que Deus já separou, mas que você talvez nem conheça que exista dentro de você. Então, quando Deus diz sai, Ele diz, sai de 3 ambientes. Sai do meio da parentela, sai da casa de teu pai, sai da tua terra. Perceba, dentro desses 3 ambientes, geralmente sua história é escrita no seio familiar, na casa de seus pais e na sua terra de nascimento. Só que nesse lugar que você é formatado, sua história é escrita, muitos e até você mesmo vão tender a colocar um ponto final. Muitos vão olhar e vão fazer um desenho, vão fazer uma diretiva, como se já te conhecesse lá atrás, do presente, já soubesse o teu futuro. E até você se limita colocando um ponto final na tua história. Só que Deus quer continuar escrevendo isso tudo. E quando Deus quer continuar escrevendo, Ele precisa arrancar você de alguns parâmetros que limitam a tua visão, encurtam a tua chamada e deixam você amputado. Aleluia. E Deus diz, Abraão, sai para ti mesmo. Mas sai para ti mesmo, dentro desse ambiente que formataram para um novo ambiente que eu vou formatar você. Glória a Deus. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Não se assuste quando Deus te arrancar de lugares que estão limitando você, que estão encaixotando você, que estão amputando você. Deus te chamou como membro desse corpo. Deus não te chamou para andar amputado. Deus te chamou para exercer aquilo que Ele te chamou. Todo membro tem a sua função no corpo. Paulo vai dizer, nenhum membro é mais importante que o outro. O pregador não é mais importante que se senta para ouvir. Ele diz, todos têm a sua importância. Porque o corpo, se perde a perna direita, ele vai sobrecarregar a perna esquerda. Se o corpo perde uma das mãos, sobrecarrega a outra mão. Ele diz, todos têm a sua função. Basta você conhecer qual é a sua função. Qual é a sua função no corpo? Pastor, eu fui chamado para ser mão. Mas às vezes você foi chamado para ser mão e estão te colocando como pé. E por te colocarem como pé, estão dizendo, porque é necessário.
porque precisa. Mas Deus não te cobra por aquilo que você está fazendo em excesso, Ele vai te cobrar por aquilo que Ele te chamou para fazer e você não está fazendo. Porque se Ele te chamou para fazer, Ele te deu habilidade para isso. Aleluia. Ele te deu um talento para isso. Você não pode enterrar o talento. Você tem que prestar contas no dia do juízo, porque a parábola dos talentos diz: Ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade. A um Ele deu 5, a outra Ele deu 2, a outra Ele deu 1. Ao que Deus deu 5, dentro do talento que lhe foi dado, Ele trabalhou em cima disso, produziu 10. O Senhor volta de uma terra longínqua, pede contas e Ele apresenta: Tu me deu 5, devolvo 10. Ele diz: Servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Aí vem o outro que recebeu 2 talentos, administrou, cuidou, desenvolveu, frutificou, devolveu 4. Aí Deus diz: Servo bom e fiel, tu produziu, tu trabalhou dentro daquilo que lhe foi dado como mordomo do rei, produziu 4, multiplicou o que recebeu. Servo bom e fiel, sobre o pouco tu foi fiel, sobre o muito te colocarei. Aí veio aquele que recebeu 1 dentro da sua capacidade, disse: Senhor, eu escondi o talento que tu me deste, botei debaixo de uma terra que eu sei que tu és um Senhor severo e exigente. Ele diz: servo mau. Por que servo mau? Porque o que foi lhe dado não é para esconder, é para produzir. Deus te deu para produzir, Deus te deu não para enfeite. Deus te deu não é para esconder. Deus te deu não é para você procrastinar, paralisar. Se Deus te deu um talento, você deve desenvolver esse talento. Só que tem gente escondendo o talento, irmão. Está cheio de gente sentada nessa noite escondendo o talento, e Deus chamou com 2, com 3, com 5. E tem gente que não sabe nem qual talento foi chamado para exercer e está escondendo o talento, temendo a Deus. Você tem que temer no dia do juízo, quando Deus te chamar para prestar conta. Aí ele diz: me assusta isso no final da parábola. Ele diz: tirai aquele que tinha 1 e não produziu nada, e dai a quem produziu mais. Aí ele diz: a quem não tem, lhe será tirado o que tem. Ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado, e ao que tem lhe será acrescentado. Sabe o que ele está dizendo com isso? Só tem porque produziu, trabalhou, investiu. Todo chamado se tornará grande quando perseguido grandemente. Nem todos vivem a mentalidade de grandeza no ministério. Muitos foram chamados para áreas diferentes. Mas quem entende que Deus Ele dá o crescimento de acordo com a sua palavra, entende. Deus fala, e eu me encarrego de viver a ação daquilo que Deus falou. Todo chamado se tornará grande quando perseguido grandemente. Deus te deu um talento, o que você faz a partir de hoje? Trabalha em cima dele, investe nele, estuda, se capacita, se prepara, ora. Mas é uma oração incessante, é uma oração agoniante, é uma oração, aleluia, que te rouba o tempo até da sua comida, porque você está tão envolvido com isso que você prepara um tempo de excelência para você está investindo naquilo que Deus chamou você para fazer. Aí fica um monte de gente frequentando a igreja há 10 anos, esperando que o pastor chame ele numa revelação e diga: eis que te digo. Não, o Senhor já falou, desde que você se converteu, desde que você nasceu de novo, Deus te liberou uma palavra, e você sabe disso. Deixa eu voltar para cá. Ler e lerrar. Sai para você mesmo. Sai do lugar que limita a tua visão. Irmão, não existe nada mais frustrante, sempre repito isso, do que você tentar ser alguém que Deus está querendo crucificar na sua vida. Há uma luta, há uma dicotomia acontecendo em nós. A luta do egípcio contra o hebreu, como acontecia em Moisés. Ora nós somos muito egípcios para ser hebreus, e ora nós somos muito hebreus para ser egípcios. Só que nós decidimos quem vive, o hebreu ou o egípcio. Você deve enterrar, aleluia, aquele que Deus não chamou você para ser. Você deve crucificar e não ficar protelando, adiando, brincando com o velho homem como Sansão. Sansão brincou com o enigma do leão, provou coisa de leão morto e não podia fazer, era nazireu, era separado. Sansão brincou com a chamada de Deus para a vida dele. Sansão foi chamado para ser um referencial na sua geração. Deus fez na vida de Sansão aquilo que não fez na vida de ninguém na história bíblica. Deus lhe deu uma força descomunal para derrotar os seus inimigos. Mas o homem que recebe uma chamada dessa fica brincando e protelando com aquilo que Deus falou. Aí o diabo, na sua expertise, envia Satanás, que fica ao derredor trabalhando, e coloca uma Dalila na vida dele. Dalila fica persuadindo, corta suas tranças, ele perde a força. O final de Sansão é o final mais triste da Bíblia. A
triste na vida de Sansão ele diz, eu irei e terei contra os filisteus. E a Bíblia diz, e Sansão não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Meu Deus. E ele diz, eu vou vencer mais uma vez. Porque Deus vai te dando corda, mas tem uma hora que ele puxa. Deus vai te liberando palavras de arrependimento. Arrependa-te, recalcule a rota, acerte o teu GPS. E Deus vai usando pastores, profetas, louvores, diaconisas, profetas. Você entra no ônibus, Deus faz pessoas sentar do teu lado que você nunca viu. Pessoas liberam palavras a teu respeito. Deus vai usando pessoas, Deus vai dando sinais. E de repente nós estamos tão cegos pelos nossos desejos, pela apatia espiritual que nós vivemos, que tem uma hora que Deus tem que corrigir como Pai severo. Porque a Bíblia diz, Deus corrige a quem ama. E se Deus corrige, corrige não para perdição eterna, corrige para você não sofrer a eternidade do inferno, porque Ele te ama. E Sansão brinca. Diz o texto que o filho de Sansão foi ser capturado pelos filisteus, rodando o moinho como escravo. E a última oração de Sansão era, Senhor, dá-me mais uma vez força para que eu vença os meus inimigos. Deus se apiedou e teve misericórdia, mas o fruto do pecado ele colheu, foi a morte. Estava projetado no céu a morte de Sansão naquele período? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus tinha coisas maravilhosas para fazer através daquele homem. Tem muita gente sendo sepultada fora de tempo. Meu Deus, eu sinto temor nessa palavra. Tem muita gente indo fora do tempo porque Deus já falou, mas está procrastinando. Pastor, por que tu diz isso? Porque hoje tu está escutando, amanhã Deus pode arrebatar você em espírito e te levar para a eternidade. E Lucas 9 pode se cumprir, o que tu tens preparado para quem será. Os teus despojos é para quem? Teu investimento está sendo para quem? Teu investimento só está no âmbito natural. Só aponta para esse plano, você está investindo no reino, você está investindo na eternidade. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você está investindo na eternidade do reino de Deus, você vai colher 100 vezes mais em alegria. Você vai levar a semente chorando, mas você vai voltar regando ela com essas lágrimas. E você vai colher o resultado dos seus molhos. E vai ser um resultado surpreendente. Porque os que habitam a tua casa, aqueles que habitam a tua vida, vão se surpreender com os milagres que Deus vai fazer a partir de você. A partir da tua casa haverá um testemunho poderoso que vai afetar outras casas que você conhece. Você crê nessa palavra? Levanta a mão para o alto e receba essa palavra e diga, Senhor, eis-me aqui como Isaías, envia a mim essa obra, porque eu quero viver as tuas promessas. Então Abraão vai sendo construído paulatinamente por Deus. Abraão vai sendo deslocado de um lugar para o outro, porque eu creio que a fé nos coloca em movimento. Se os nossos pés estão se movendo, de fato a nossa fé está crescendo. Fé não é procrastinar e ficar paralisado, fé está em constante movimento. A vida de todo aquele que anda por fé é uma vida de movimento, não é uma vida de inércia. Deus não te chama como represa, Deus te chama como um rio. Deus te chamou para fluir e para correr no lugar que Ele determinou. Então a fé não é obedecer com os lábios, com palavras, é através da ação de um coração que está solícito a ouvir o que Deus está dizendo nesses dias. Porque se Deus trabalha em eras, em épocas diferentes, nós precisamos fazer uma leitura. Houve a época da reforma. E na época da reforma precisava-se de um entendimento do que Deus queria fazer naquela geração. Pastor, o que Deus queria fazer naquela geração de Lutero? Uma reforma, um resgate dos primórdios da fé. Deus estava procurando reformadores. Deus estava procurando os luteros, os calvinos. Deus estava procurando homens que estavam dispostos a se debruçar nessa palavra para um entendimento pleno da verdade. Porque a verdade estava sendo colocada debaixo de um tapete. Então a leitura daquela geração era uma leitura de justificação pela fé. Então você perceba, em cada era de tempo, Deus ele não muda, ele é imutável. Mas Deus se movimenta em cada geração diferente. E a leitura que nós devemos fazer para essa geração é o que Deus quer de nós nesses dias. O que o pastor disse aqui é muito relevante.
e parece clichê. Parece que as pessoas ouvem como ouvem uma música cotidiana dentro de casa. Parece que as pessoas ouvem como ouvem algo rotineiro nas suas vidas. Quando o pastor diz, e haverá que os últimos dias serão como os dias de Noé, comia ou bebia e davam-se em casamento. Comer e beber dentro do contexto não é viver a gula. Se bem que a Bíblia condena a gula, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, comiam e bebiam. Por que comiam e bebiam? Porque buscavam as suas individualidades. Estavam apenas preocupados com aquilo que precisavam, comida, bebida, vestir, calçar. E a leitura dos dias que nós vivemos, ela é profética, porque Jesus está apontando e nos deu sinais, está dizendo, os dias de Noé, quando chegarem, se atentem, fiquem apercebidos da vida do Filho do Homem, porque eu acredito que já um coral sendo regido no céu de anjos estão tocando suas trombetas, para que o rei venha em excelência arrebatar a sua igreja. Mas para isso deve haver uma percepção, uma epifania da igreja nos dias de hoje. Um súbito entendimento divino que ele está sinalizando para nós. Então a pregação do arrebatamento, da salvação do pós-vir, não atrai mais as pessoas. O que atrai as pessoas é falar do campo das suas necessidades, porque as pessoas são refém do que precisam. Isso é insegurança. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão com medo, estão acuadas nesse momento que vive, e é um momento difícil. É um momento que não gera tanta expectativa naquele que investiu, naquele que tem sua empresa, naquele que está dependendo da economia voltar ao normal. Então é um tempo de instabilidade, mas é um tempo que nós precisamos ouvir a epifania de Deus para nos dar uma direção para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso emprego, para o nosso futuro. Quem aqui não questiona o futuro? Quem aqui não pergunta o que vai ser daqui a 10 anos, o que vai ser daqui a 20 anos, o que vai ser do nosso Estado, o que vai ser da economia brasileira, o que vai ser da segurança pública? Nós temos vários questionamentos, mas no meio de tanta dúvida, de tanta cegueira, Deus está manifestando uma epifania, talvez uma sarça ardente, está dizendo, ei, tira a sandália de teus pés, escute o que eu tenho a dizer a você nessa noite, alinhe o teu coração ao coração de Deus. Deus tem respostas. Deus fala a todo momento. A questão é se você veio ouvir de verdade. Deus fala, só que nem sempre estamos apercebidos do que Ele está falando. Deus se manifesta num lugar como esse, mas nem sempre estamos apercebidos que Ele está na casa, porque podemos estar como aqueles homens a caminho de Emaús. Jesus anda ao lado desses homens. Jesus está caminhando, ressurreto. E eles dizem ao ressurreto Cristo, tu não sabe das últimas de Jerusalém? Tu não viu as últimas notícias do Facebook que rola na Palestina? Aquele que se dizia Messias morreu. A nossa esperança se foi. Eles estão voltando para a mesma vida, para a mesma aldeia, para o mesmo passado. Oh meu Deus! Jesus ressuscita. O que me impressiona no Cristo é que pós-ressurreição ele vai atrás desses homens. Tinha tanta gente para ele ir atrás, mas ele faz questão de ir um por um, porque ele, quando ressuscita, a primeira coisa que ele diz, as mulheres, diga a Pedro que me encontrem na Galileia. Por quê? Pedro o traiu. Pedro está amargurado de espírito. Pedro está dizendo, eu não sou apto mais para viver aquilo que fui chamado para viver. Depois de ser crucificado, moído, transpassado, enganado, traído por Pedro, ele diz, diga a Pedro que eu ressuscitei. Eu espero ele no mar da Galileia. O Deus de esperança, ele vem e diz, eu ainda tenho um projeto para a sua vida. Eu ainda tenho um plano específico para você. Você está entendendo isso? Deus, ele está aqui, manifesto, presente, querendo fazer milagres, querendo realizar prodígios, querendo fazer maravilhas, mas estamos apegados às histórias de séculos passados e não fazemos mais história. Sim ou não? Viramos expert de contar histórias do passado. Viramos especialistas da reforma protestante. Viramos especialistas de ensinar em nossas escolas bíblicas o movimento pentecostal do século XIX.
mas somos um fracasso em contar as últimas experiências da semana passada que tivemos com o Espírito Santo. É verdade, Senhor. Então nós paramos de fazer, só contamos história. Os nossos cultos são apáticos, sem vida. É verdade. A nossa religiosidade nos travou, nos paralisou. Você está tão engessado que você não consegue fugir do formal. É verdade. Você está tão engessado que você tem medo de alguém olhar você chorando no culto. Meu Deus. Você está tão engessado que você não dá glória a Deus, você está preocupado que vão ouvir você dando glória a Deus, vão te chamar de maluco. Você está tão engessado que você vive a mentalidade dos outros e não a que Deus chamou para você ter. Você é um escravo. Aleluia. Eu vou ir além porque, irmão, depois eu prego a Abraão, eu vou dar o que o Espírito Santo está me dando aqui. Aleluia. Você está tão refém, tão aprisionado, que Deus já falou com você. Deus falou com alguém aqui, eu vou falar isso. Deus já te desafiou a ter um ato de fé tão poderoso, mas você teve medo. Teve medo porque você pensou nos pós, nos contras, você fez cálculo, você fez matemática, e aí quando você usou a lógica, você travou. Só que Deus diz, sai do barco e ande sobre as águas. Irmão, se fizer muita conta, você vai morrer no barco, você nunca vai sair. Você está fazendo muita conta. Você está racionalizando demais a presença do divino na sua vida. Tentar compreender Deus é como você tentar encaixotar vento. Você consegue? Aleluia. Não dá. A palavra de Deus hoje é uma palavra desafiadora. É uma palavra desafiadora porque Ele está dizendo, sai. E você não sai. Você pensa que saiu. Deus está dizendo, sai há muitos anos. Irmão, eu sinto isso profeticamente. Deus está nos convidando a algo superior, a superiores promessas. Aleluia. Só que estamos apegados a um tempo de desespero. A igreja foi chamada para ter uma visão além do que está vivendo. Aleluia. A ótica aqui dentro é diferente da ótica lá de fora. Quando Deus te devolver para a segunda-feira da tua semana, não envergonhe o testemunho de nosso Senhor Jesus na tua vida. Deus, aleluia. Quando alguém chegar e pedir a razão da tua fé, no teu trabalho, aonde você estiver, não abaixe a cabeça e não sofra, e não fique se diminuindo. Meu Deus. Procrastinando, em autopiedade e autocomiseração de si próprio. Deus está falando com alguém aqui. Levante a tua cabeça, porque Satanás quer te envergonhar diante das pessoas. Porque tem gente observando. Tem gente buscando a razão da fé que você diz professar. E tem gente que vê a razão da fé que você professa e não se sente nem um pouco atraída. Mas tem gente que vê a genuína fé que você está manifestando, que está sendo levado, atraído por aquilo que Deus está falando através do seu comportamento. Irmão, nesse tempo de desespero, as pessoas estão nos observando mais. As pessoas estão precisando ouvir uma palavra de encorajamento. Nós enfrentamos os nossos dias de crise, eles são violentos, eles são amargurantes, são dias de desespero, porque nós somos como Elias, sujeitos às mesmas paixões. Elias, profeta, usadíssimo por Deus, abre céu, fecha céu. Um homem que tem tanta intimidade que ele diz a Acabe, segundo a minha palavra não chove. Ele não fala segundo a palavra do divino, ele diz segundo a minha palavra. Por que segundo a minha? Porque ele está tão alinhado ao que Deus está dizendo, que ele diz, a palavra de Deus é a minha, e a minha é de Deus. Meu Deus, aleluia. Mas depois de um ato corajoso e intrépido desse, ele se esconde, ele pede a morte. Ele diz, eu não sou melhor que meus pais. Ele entra numa profunda depressão. Só que Deus o visita, conhecendo a sua amargura de espírito. Quando Deus o visita, você conhece o texto. Deus leva pão e água, ele diz, coma e beba. Deus trata a angústia do coração daquele homem. E quando Deus dá comida e dá bebida, Deus está simbolizando o pão, que é o alimento eterno, que é o próprio Cristo. A água, que é o Espírito Santo. Beba da água e coma do pão, se alimente, porque tua jornada é longa.
Deus não te chamou para morrer debaixo de um pé de zimbro. Deus entende o momento do zimbro, mas não é para morrer ali. Deus entende o teu momento de sofrimento, mas Deus não quer que você morra nesse estado. Isso não é você. Você está, mas não é. Aleluia. Você está entendendo? Eu vou repetir isso. O Espírito Santo manda eu te dizer isso. Você está, você não é. Isso é passageiro, é momentâneo. Paulo diz, a minha leve, momentânea tribulação está produzindo em mim um peso eterno de glória. Aleluia. Ela é leve e ela é momentânea. Ela é passageira. Ela não veio para ficar, ela fica se você permitir. Ela veio para ensinar alguma coisa. Você entendeu que eu já esqueci Abraão e Deus está falando. Se a tribulação veio para ensinar. Ensinar o que, pastor? Talvez aquilo que você não aprendeu. Porque você pode achar que entendeu tudo. Aí Deus envia uma tribulação, não porque Deus é um Deus sadomasoquista de sofrimento, porque Deus é um Deus de maturidade, de crescimento, de preparo, de envio. Porque a mensagem do Novo Testamento não é ficai, é ide. Mas como ir se não tiver estrutura para ir? Como fazer se não sofreu a ação primeiro do Espírito? Meu Deus, aleluia. Então, quando Deus está treinando você através de provações, tribulações, Ele treina para uma finalidade. Ele está extraindo de você como o perfeito lugar do Getsemane, quando Ele extrai de Jesus o precioso azeite da unção. É isso que Ele está fazendo com você. Getsemane quer dizer prensa de azeite. Deus está te prensando há quantos anos? Cada um pode dizer, pastor, há 10 anos Deus está me prensando. Quando você começar a espargir esse azeite que Deus prensou por 10 anos, irmão, você vai ver o cumprimento de cada palavra que Deus liberou. O problema é que nós somos imediatistas e não temos paciência de esperar. E esse mundo acelerado que nós vivemos, ele tenta acelerar o nosso coração. E nós ficamos, Senhor, 10 anos nada aconteceu. O que tem de gente parando nos 10 anos? Tem gente que diz, se você superar os primeiros anos de casamento, você supera tudo. Tem gente que diz, os 10 anos primeiro da fé é o ano de superação. Passou de 10 anos, Deus te leva longe. Tem gente que fala isso. Durante os 10 anos, Deus vai estruturando, parece que nada acontece. Mas Deus está extraindo o azeite de unção da tua vida. E quando chegar o momento certo, vai ter gente bebendo desse poço que você está cavando há 10 anos. Deixa eu voltar para cá, pelo menos para dizer que eu preguei, Abraão. Volte para cá. Vamos direto para o 22. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. Que coisas são essas? Depois dessas coisas, nos remete a muitas experiências. E uma dessas experiências foi quando Abraão sai. Diz o texto que ele para na terra de Siquém e levanta um altar. Diz o texto que ele passa em Betel e levanta um altar. Quando ele chega na terra de Betel, o que quer dizer Betel? Casa de Deus. Quando ele chega na terra de Betel, na casa de Deus, diz o texto, havia fome na terra. O coração de Abraão é tomado pelo desespero e no olhar a terra faminta. Diz o texto que ele desce ao Egito para buscar recursos. Quando Abraão desce ao Egito para buscar recursos, ele age sem consultar a Deus. Agindo sem consultar a Deus, ele tenta usar a própria inteligência. Ele diz, quando nós chegarmos no Egito, diga que tu és minha irmã. Ele conta uma meia verdade, porque Gênesis, no seu capítulo 20, vai dizer que de fato, Sara é a meia irmã de Abraão. Ele diz, diga a Faraó, ao Egito, que tu és minha irmã, para que não aconteça deles intentarem contra mim, me matarem e tu ficares. Então, Abraão não consulta a Deus. Segundo, tenta usar a sua inteligência para resolver o problema. Aí que mora a questão. Quando ele tenta usar a sua inteligência, diz a Bíblia, Faraó tomou a Sara como mulher. Quando o Faraó toma a Sara como mulher, literalmente tomou como mulher. A mulher que seria de Abraão agora estava sendo de Faraó. Abraão tentou dar um jeito, usar a inteligência, a capacidade própria. Esqueceu-se que Deus disse, farei de ti uma grande nação. Promessas
sobre ti, em ti todas as famílias serão benditas. Deus liberou uma promessa. E se Ele libera uma promessa, ao sair do lugar que você está, você deve trazer ao seu entendimento: Deus tem promessas poderosas na minha vida. Isso não quer dizer que você vai se deparar com algumas muralhas, vai sim, mas quando as muralhas aparecerem diante de você, o que você tem que trazer à memória é as promessas que Deus te fez. Jeremias 3:21, que é a minha memória, aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança é isso aqui. Então, quando o problema vier, não é descer ao Egito para tentar granjear as coisas fora de tempo. Não é tentar vender a vinha e negociar coisas erradas para a sua vida. Se Deus chamou, ainda que Betel aparentemente seja uma terra de fome, o que você tem que fazer é só levantar um altar no lugar da fome que Deus vai prover. Aleluia. O conflito é sair de Ur, é sair de um lugar estabelecido em direção à promessa, ele chega na terra da fome. E quando ele chega na terra da fome, ele tenta usar a própria capacidade e a situação começa a se complicar, ele quase compromete a família por conta do seu irmão. Deus se apiedou desse homem, porque ele não perdeu de vista o propósito que tinha na sua vida. E aí Deus vai reposicionar Abraão. Abraão volta para Betel, levanta o altar de novo e você conhece a história. E aí Deus faz uma aliança com Abraão no capítulo 15, passando por meio das partes que foram cortadas, se aliançando a este homem, fazendo promessas à sua descendência, à sua prosperidade. Ali no capítulo 15, Abraão questiona Deus, dizendo: Deus, como essas promessas vão se cumprir? Eu não tenho filho, a mulher que eu tenho em casa é estéril. Abraão começa a atropelar as coisas. No capítulo 16, Sara se vê confrontada com um ventre estéril, esquecendo que Deus faz da estéril mãe de filhos. Ela diz: Abraão, não tem jeito, o útero está seco, não há como gerar, tome Agar, tenha um filho com ela, para que Deus possa cumprir suas promessas. Mas Deus não trabalha dessa forma. Agar vai atropelar, Sara vai atropelar aquilo que Deus disse. Mas Deus falou com quem? Com Abraão. Quando Sara diz: Abraão, tome Agar, a postura de quem teve uma epifania de Deus é dizer: mulher, de forma nenhuma. Mulher, se Deus falou, Ele vai cumprir. O sacerdote, o homem do lar, Deus te chamou como cabeça. No desespero da casa, Deus te chamou também como coluna. Deus te chamou para liberar uma palavra de fé e encorajamento. Deus te chamou para acalmar tempestades. Deus te chamou como provisão para o teu lar, para a tua família, para a tua casa. Deus está nos treinando, irmão. Já teve momentos desesperadores na minha vida que eu tranquei o choro. É pecado, pastor, chorar na frente da esposa? Claro que não. Mas o momento de fragilidade era tão grande que eu disse: Senhor, tu me chamou, tu prometeu e eu creio. E eu ergui a cabeça. Tudo bem. Mas quando dobrava o joelho no quarto, eu dizia: Deus de meus pais, Deus que me conhece, Deus que sonda bem de coração, eu estou destruído por dentro. O pior é quando o pastor dizia: amanhã é teu dia de pregar. Eu dizia: não tem como. Como que eu vou subir no altar para pregar se eu quero ser pregado? Se eu estou precisando, como que eu vou falar? Então eu dizia: o meu poder se aperfeiçoa na tua frente. Oh, aleluia! Quantas vezes Deus me renovou? Não foi porque eu me procrastinei dentro do quarto e fiquei prostrado. Foi quando eu levantei a cabeça, mesmo não querendo, eu fui. Aleluia. E quando eu pisei aqui, Deus me renovou através do meu lado. Isso é loucura. A mensagem não é minha. Porque se fosse minha, não tinha o poder de me revitalizar por dentro, porque sai dos meus lábios. A mensagem não é minha, quando ela vem do Espírito, ela cura você. Aí Deus dizia: eu prego, mas eu falo a você às vezes através de você mesmo. Irmão, isso é loucura da fé. Isso é o desafio de andar com Deus. Então Deus desafia esse homem. Deixa eu correr para o texto, que acabou até a pilha aqui, acabou tudo. Foca aqui, irmão, fica aqui. Gênesis no capítulo 22. Diz a Bíblia que depois dessas coisas, provou Deus a Abraão.
Depois de muitas experiências que esse homem teve com Deus, parecia que ele tinha vivido tudo. Parecia que Abraão poderia dizer: Senhor, eu conheço a Ti não só de ouvir falar. Eu já andei contigo, não de vista, mas andei de perto. Abraão errou, Abraão acertou e Abraão continuou. Só que o homem está tomado por uma idade, porque agora Isaac, o filho da promessa, corre na casa. Abraão não tem mais 75, Abraão já tem mais de 100. O homem de mais de 100 anos poderia dizer: eu tive todas as experiências possíveis com esse Deus. Até que Deus aparece. E Deus diz: Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Isso é assustador demais. Assustador porque esse homem, depois de 100 anos, ele diz: Senhor, estou pronto para viver as promessas que o Senhor me fez. Estou pronto para mais uma vez viver a aventura da fé. Quantos anos Abraão tinha? Mais de 100. E tem gente que tem toda a capacidade física, vigor intelectual, tem até recurso, e está achando que o que Deus tem para fazer se limita ao que você está vivendo. Só que Deus está dizendo: o teu nome, Abraão, o que você deve fazer a partir desse momento: eis-me aqui, Senhor, o que tu queres de mim. Não é achar que andar com Deus é rotina, não. A cada dia o sol se põe diferente, ele nasce diferente. A cada dia é um novo dia. A cada dia que se anda com Deus é uma nova experiência que você vai ter com Ele. Só que você precisa ouvir o Abraão. E a resposta de pronto e imediata é: Senhor, eis-me aqui. E às vezes o que você vai ouvir não vai ser tão agradável aos teus ouvidos. Porque o que Deus disse foi: toma o teu filho, teu único filho a quem ama, e leva-te à terra de Moriá. Mas Deus só fala isso com Abraão porque ele estava apto e pronto para viver isso. Porque andar com Deus, irmãos, são experiências novas. As experiências nunca são as mesmas. Deus te deu experiências lá atrás por um tempo determinado, e Deus vai adiantando o relógio para coisas maiores. Só que as pequenas que você teve com Deus só te prepararam para grandes experiências. Se você não viver as pequenas experiências com Deus, você nunca viverá as grandes experiências. As pequenas coisas que você está enfrentando hoje estão treinando você para algo maior, que você está chamando de problema, Deus está chamando de treinamento. E aquilo que Deus chama Abraão a fazer é algo que pode fugir à sua razão, é algo que pode confrontá-lo quando Deus diz: eu quero o teu único, o teu filho, que é precioso, que você ama. Porque agora Deus vai provar Abraão de um outro jeito. Porque o seu nome era Abraão, pai exaltado. Deus trocou o seu nome para pai de multidões, que é Abraão. Até na troca de nome, Deus tem um propósito. Se ele é pai exaltado, Deus fará dele pai de nações. Mas para ser pai de nações, ele passa por Isaac. Ele não tem um fim, Isaac. Isaac, além de ser promessa, é um caminho. Isaac não é um fim em si mesmo. Isaac não veio para ele dizer: eu esperei há tantos anos por isso e eu alcancei. E se eu alcancei, chegou o tempo do descanso. Teu descanso não é aqui. Teu descanso é na eternidade. Enquanto estiveres aqui, tu passarás por experiências até o último fôlego de vida. Isaac não é ponto final, é apenas o início de algo maior que Deus vai fazer. Perceba, o que Abraão enfrenta até Isaac foi muita coisa? Foi muita coisa. Mas quando chega Isaac, veio a promessa, poderia dar um ponto final na história de Abraão, não poderia? Só que Deus continua escrevendo. A gente que quer colocar ponto final. A gente que quer encerrar. Por quê? Porque a gente chegou naquilo que buscava e talvez precisava. E Deus está dizendo: você precisa também de coisas maiores para a sua vida, não aquilo que você acha. Aleluia, seja Deus. Então Isaac é o bom de Deus para a tua vida. Isaac é uma promessa que se cumpriu, que você esperou por muitos anos, ou talvez ainda espere. Mas quando a promessa se cumpriu, ou se já se cumpriu, ela é o bom de Deus, ainda não é o melhor.
ela é apenas um caminho para algo muito maior, porque Deus não te chamou só para ser pai exaltado, te chamou para ser pai de multidões. Isaac foi um caminho para você aprender a paternidade para outras pessoas. Você está entendendo isso? Então Isaac é um caminho, só que as pessoas vêm e vão, estão orando por Isaac. E quando ele chegar, o que você vai fazer com isso? Quando a dor passar, quando a ferida fechar, quando ele cicatrizar aquilo que você tem orado, quando você se ver livre dessa tormenta, quando aquilo que você ora de fato chegar, qual será a tua reação? Você vai procrastinar dentro de casa com Isaac, você vai entender que aquilo é um trampolim para coisas maiores. Mas isso são para pessoas que não querem só contar, elas querem escrever alguma história na sua existência. Elas querem marcar alguma coisa no seu tempo, elas não querem só ser passageiras ou peregrinas aqui. Elas querem escrever alguma coisa para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família. E a melhor forma de se escrever isso é crucificando você mesmo. Então ele prova você. De que forma, pastor, Deus me prova? Como o salmista diz no Salmo 66, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como a prata. Levante-se em nome de Jesus. 8h30 foi orado. Dá glória a Deus aí, irmão. Acabou. Não vou me adiantar, eu vou ficar até aqui. Se Deus me deu até aqui eu vou. Então eu termino dizendo como Deus nos prova. Prova como o salmista diz no número 66, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Deus está te acrisolando como a prata. Aleluia. Sabe como é que o ourives trabalha na prata? Quem sabe o nosso pastor Marcelo, que trabalha muito com ferro, com minério, não trabalha com minério, trabalha isso. Então o ourives pega a prata, temperatura máxima, derrete e ela tira as impurezas. Como ele sabe que a prata está boa? Quando ela volta ao seu estado sólido e ele olha para ela. Enquanto ela não refletir a sua imagem, ela não está pronta. E o salmista está dizendo, é assim que Deus nos prova. O ourives chamado Deus vai nos provar e ele vai nos colocar na fornalha. Sabe para que essa fornalha veio? Para acrisolar você e tirar as impurezas. E ao final disso, quando Deus olhar para você, vai refletir a própria imagem dele. Deus não quer uma cópia, Deus quer uma imagem nítida na sua vida. Deus não te chamou para ser cópia, Deus te chamou para ser imagem dele. Deus está te provando para ser imagem perfeita. E quem é o teu modelo? É Cristo. Hebreus vai dizer, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Porque ele visualizou a glória futura de tudo aquilo que aconteceu no Calvário. Então veja o sofrimento dessa forma, ele só está acontecendo hoje para a glória futura do que Deus falou que vai fazer. Fecha teus olhos e ora por você. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Aqui tu é real. Obrigado porque estamos sendo aqui não de mãos vazias. Estamos sendo aqui com uma direção poderosa para a nossa semana. Abençoa os teus filhos, aqueles que vieram nessa noite, Senhor. Aqueles que de fato vieram com o coração aberto, com seus ouvidos abertos a ouvir a tua voz, dizendo, Senhor, eu preciso de uma direção. Meu Pai, dá visão, dá direção para o teu povo essa semana. Que seja uma semana de conquista, uma semana de realizações, de portas abertas em todas as áreas da vida da tua igreja. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela tua palavra em nome de Jesus.